Margot Robbie, a nossa eterna Barbie, tão em alta agora novamente por conta do filme do Morro dos Ventos Uivantes, que tá em alta. Você já deve ter visto um monte de vídeo aí de análise do filme, de análise do figurino, de análise de um monte de coisa. Mas hoje a gente vai ver uma análise do corpo e de como a Margot se veste. Porque ela tem um corpo muito comum entre nós brasileiras, australiana com corpo de brasileira. E isso diz muito sobre como você, sim, você se veste e como a gente pode encarar esse tipo de corpo, no caso, se for o seu. Eu fico muito contente de falar da Margot, porque eu tenho o mesmo tipo de corpo do que ela. E durante muito tempo eu tinha muita dificuldade em me vestir. E a gente aqui vai ver alguns caimentos que na época, antes de eu saber qual é o meu tipo de corpo, eu queria muito usar, mas que ficavam péssimos e ficam péssimos pra ela. E essas peças são lindas, mas era muito frustrante tentar vestir uma roupa muito bonita e pensar por que tá tão estranho em mim. Isso já aconteceu com você? Me conta aqui nos comentários se já teve alguma peça que você gostava muito, que é linda, e você via suas amigas usando e falava, por que não funciona em mim? E esse tipo de corpo dela é muito comum entre nós brasileiras, que não é o estereótipo do tipo da brasileira corpo violão, que tem curvas, principalmente na área do quadril. Porque, na verdade, a característica mais importante desse corpo é outra, é a largura. A largura da estrutura óssea é o traço predominante desse corpo. Você já levou em consideração isso na hora de se vestir? E largura, quando eu tô falando aqui, não é uma característica ruim. É mesmo, e também não é comparando com outro corpo, é largura dela mesma. Uma vez que esse tipo de corpo tem essa linha mais presente. Começando aqui a nossa análise, como eu sempre faço, de algo que a gente tem que sempre levar em consideração quando a gente faz uma análise pela teoria Kibe, é a verticalidade, e isso a gente vai usar um dado muito importante, que é a altura. Ela tem 1,68. Eu tenho 1,69. Para você conhecer um pouco mais sobre mim, pra gente comparar aqui com uma mulher um pouco mais da vida real. Eu tenho 1 centímetro a mais do que ela, mas a nossa verticalidade é média. Significa que a sua altura objetiva é mais ou menos aquela que parece, você não parece mais alta, você não parece mais baixa. Logo, alongamento mediano. Isso acontece porque o nosso cérebro ele é muito rápido para perceber essas proporções. Mesmo que você não pense objetivamente nisso, o seu cérebro vai notar essas proporções de forma muito rápida. E aqui a gente já leu essa proporção, que é onde entra a questão da largura. Você não tem membros muito alongados, membros mais curtos. O tronco também não tem uma linha muito alongada. Mediano, seu cérebro já entendeu. E só que no caso do corpo dessa mulher que tem uma verticalidade mediana, como você não tem linhas muito longas, você também não tem linhas muito pequenas, você também não tem predominância de linhas muito curvas. A estrutura que vai chamar mais atenção nesse corpo, comparado com ele mesmo, em proporções, é mesmo a largura. Isso não é uma característica ruim, novamente. Isso é só o jeito que o seu corpo é. É como a sua gordura vai se comportar também nesse corpo. E um outro detalhe muito importante desse tipo de corpo em específico é que a cintura é muito sutil. Se fosse uma teoria dessas mais tradicionais, ia falar que o corpo dela é um retângulo, um quadrado, algo assim, mas eu não trabalho com formas, eu trabalho com corpos, com mulheres e pessoas. E aqui a gente vai analisar essas características e uma delas é essa da cintura, que é muito suave. Quase não tem uma marcação ali de diferença entre essa cintura, e ela não é muito definida, muito formada, muito proeminente, muito destacada. Ao contrário da linha dos ombros, essa sim tem bastante destaque. Assim sendo, assim como eu vou tratar a Margot como sendo uma natural, segundo a teoria Kibe, e para vestir esse tipo de corpo a gente vai levar em consideração as recomendações, que são movimento e respiro, principalmente na área do tronco. Isso serve para todos os caimentos no sentido de tecido também, e independente do peso. Se você engordar ou emagrecer, a sua estrutura óssea continua sendo a mesma. A gente só vai ter que aumentar ou diminuir o tamanho das peças, mas as peças recomendadas são as mesmas. Isso não muda. E agora a gente vai começar para parte que eu mais gosto, que é realmente olhar as peças e as roupas. E se você não pegou o seu chá, te convido agora. Pegue seu chá, vamos se divertir um pouco. Sua cerveja, seu café, a bebida que você mais gosta, e vamos olhar aqui umas fotos. Eu quero começar com essa composição que é. Eu já me vesti bastante assim. As peças não são feias, mas skinny, suéter, curto e uma blusinha fechada com essa gola até o pescoço. Eu tenho certeza que você, ao invés de olhar pra ela, você tá olhando pro acabamento dessa blusa. Essa blusa é onde tá chamando mais a atenção. E é porque esse é os piores tipos de caimento que uma natural pode usar. Dá pra ver o quão quadrada ela fica
E meio que na vida real ela não é assim, ela não tem tanta largura. Tem essa largura nesse corpo, mas ela não é tão larga só nessa parte, que é onde exatamente uma peça que tem mau caimento vai chamar atenção, não pelo motivo de harmonia. Na verdade, a peça chama mais atenção do que você, e não é isso que a gente quer. Essa gola muito fechada, para a teoria Kibe, numa natural, dá o mau caimento que é chamado sufocamento, que é parecer que é uma peça muito menor do que ela realmente é. Porque, novamente, é um tecido. Acho que o tecido aqui nem é tanto problema porque tem uma textura, mas ele é muito curto, ele é muito pequeno. Isso aqui funcionaria numa mulher de linhas mais curtas, mais de verticalidade, mais apequenada. Se essa camisa fosse mais longa e essa blusa um pouco mais longa também, talvez não ficasse tão ruim. Mas algo aqui que é mesmo muito ruim para uma natural é o fato do decote fechado. Realmente dá muito sufocamento para alguém que tem largura nos ombros estruturalmente. E skinny não fica bem em quase ninguém. Eu tenho que ser sincera aqui. A gente usa pela praticidade. É um jeans que você botou e vai bater. Mas não é o mais favorável para quase nenhum tipo de corpo, na verdade. E esse aqui, principalmente, é o pior caimento de calça que uma natural pode usar. Tudo que é muito apertado numa natural vai parecer ainda maior. Aliás, tudo que é apertado numa natural vai parecer ainda menor. Vai parecer sempre que você está comprando um número menor de roupa. Mesmo que seja do seu tamanho certo. Aqui a gente já tem uma mesma proposta de camisa com calça escura, só que ela tá usando os caimentos perfeitos para uma natural. Tem um decote aberto, a blusa tem um tecido que é com mais movimento, o decote dá o respiro, e é uma calça pantalona, que é. Nas naturais ficam bem com quase todo tipo de calça, menos as skinnies, e é um caimento mais amplo, traz um certo volume que combina muito bem com o traço principal desse corpo, que é a largura. As duas propostas são semelhantes em suas peças. Ela podia estar com suéter por cima também nessa composição mais aberta, que fosse mais longo, que fosse mais solto, ia funcionar perfeito, o acabamento seria muito melhor. Ainda sobre jeans, os melhores caimentos e os melhores modelos vão ser os retos, ficam lindos, e a parte de cima vai sempre pedir por um respiro, um decote mais aberto para poder acomodar essa área dos ombros, que é, novamente, eu vou me repetir várias vezes aqui porque a gente vai ter que reforçar o conceito, que é a área mais larga desse tipo de corpo. Mas dá pra ver que esse caimento de jeans, mesmo sendo mais curto, mesmo o outro sendo bem mais longo, vai funcionar muito melhor. Se você me acompanha aqui há um tempo, você sabe que eu vou falar e vou sempre repetir: oversized não é para todo mundo. Mas finalmente chegou a estrutura corporal, o tipo de corpo, o tipo de mulher que pode usar oversized e vai ficar muito bem. Sim, porque aí você tem uma pessoa que tem um corpo que tem estrutura para preencher essa largura. E quando você coloca o tecido para interagir com esse corpo, você não tem um efeito de se perder dentro da peça. Você ainda consegue ver ela dentro da peça. E aqui, então, esse tipo de caimento vai funcionar muito bem. Só cuidado na forma de executar esse oversize, lembrando que a sua verticalidade é mediana. Se é mediana, você não pode ir para um extremamente longo, para você não se perder dentro da peça e ter um efeito rebote, que é o que a gente vai ver aqui no caso dela usando um blazer mais oversized, porém forçando uma vertical aqui pelo monocromático, que é uma linha alongada, e ela não tem uma vertical alongada. Isso aqui já cai aquele mito de novo, que eu estou sempre falando, que o monocromático não alonga se você não tem o que alongar. Se você não alongada, não vai acontecer. E pode dar, como está acontecendo aqui, o efeito rebote. Você vai parecer ainda mais baixa. E aqui o problema é mesmo todo esse alongamento, forçando uma vertical que ela não tem. E mesmo esse blazer sendo oversized, que fica bonito, o blazer em si ele é bonito. Se ele tivesse sido usado sozinho ou com uma peça mais curta, ficaria ótimo. Ainda sobre um tecido semelhante ao que aconteceu anteriormente, quando você fecha esse tecido e bota muita estrutura, aqui a gente tem novamente o efeito de sufocamento. A peça é linda, ela é linda, mas a impressão que dá, vai sempre acontecer isso, é de que a peça é um tamanho menor do que deveria ser. E, novamente, não só pelo tecido, mas pela estrutura da peça, outra gola fechada, sensação de sufocamento. E aqui é muito importante que, se você tem uma vertical mediana, acabamentos, detalhes, estampas, tem que ser medianos, para você repetir novamente os tamanhos que existem no seu corpo. E quando ela vai aqui para uma manguinha bufante, pequena, um plissado pequeno, isso não funciona. Isso novamente dá contraste com a estrutura real do seu corpo. E aqui, duas composições com um blazer de tweed, mas para a gente comparar novamente aonde tende a funcionar melhor. Se você usa ele mais aberto, com um tecido mais mole, com mais movimento, ele vai. E com acabamentos arredondados aqui, que dá essa sensação ainda maior de movimento, vai funcionar melhor do que o acabamento com as linhas mais retas e aqui uma calça mais justa,
novamente, escolhas muito semelhantes aqui nas suas propostas, não são idênticas, mas execuções que podem ser melhor feitas quando a gente vai para um acabamento mais solto para esse tipo de cor. E ainda tecidos, um tecido que seja pesado, pareça plástico, que forma uma estrutura muito pesada, ao invés de um caimento novamente com um movimento suave, também não vai ficar bem. Mas se o movimento for muito no sentido rodado, aqui também não vai funcionar. O sentido dos babados, essas linhas muito redondas, muito suaves, dão um efeito que na teoria aqui é descrito como matrona, que é de envelhecimento. Quando você usa tecidos assim que não funcionam muito bem no seu corpo, pode ter também esse tipo de mau caimento. As peças são lindas, mas não é onde vai ficar melhor. Tem jeitos melhores de se vestir. E eu quero reforçar bem para esse tipo de mulher que tem esse tipo de cor, que eu já vesti muito isso. Tentava também. A peça é bonita, me agradava, mas não fica bem, não fica harmônico. Ao contrário, ele chama atenção para ruídos da sua estrutura corporal, que são os menos favoráveis possível. Evite mesmo babados. Que a gente já viu no vestido anterior, mas aqui, em específico, tudo que é babado, muito arredondado, não é o melhor tipo de caimento. Os tecidos às vezes são certos, mas a costura não é o ideal para esse tipo de cor. Joga contra totalmente. Se você gosta de bata, eu não te entendo. Eu te respeito, mas não entendo. É um tipo de peça que eu não gosto, inclusive vou fazer um vídeo sobre peças que eu não gosto, que dificilmente eu recomendo, a não ser que a minha cliente realmente goste muito, porque bata, eu acho feio, eu não gosto. Acho democrático, fica feio em todo mundo. Inclusive, se você é uma mulher plus size que tá aqui me assistindo e te recomendam usar bata, reconsidere, porque assim como eu falei no vídeo da Penelope de Bridgerton, tem peças melhores para vestir qualquer tipo de corpo, independente do tamanho. E nessa outra composição, a Margot ainda usou com uma calça skinny, que é para realmente fechar uma combinação que não tem nada que vai valorizar o corpo dela. Tem o efeito de sufocamento da peça ser muito apertada, parecer menor. Ela ganha uma largura que é presente no corpo dela, mas fica evidente como se fosse ainda maior. E aqui o tecido e a composição da bata fechada, infelizmente, dá um efeito matrona também de envelhecimento, não fica bom. E essa é a parte 1 desse vídeo. Eu vou ter que fazer esse vídeo em 2 partes, porque a Margot realmente tem muito conteúdo pra gente explorar, muitas peças aqui pra gente falar, e aqui eu foquei em muitas coisas que realmente não funcionam, que não funcionavam pra mim e hoje eu sei, já deixei de usar e tem outras alternativas, mas já me segue, me acompanha e logo mais eu solto a parte 2 desse vídeo, como as outras peças. Enquanto isso, tem outras análises aqui no canal. Tem a análise da Sylvie de Emily in Paris, que é um corpo de verticalidade mediana totalmente diferente do corpo da Margot. E também tem a análise da Ariana, que também é um corpo totalmente diferente, com uma verticalidade baixa. Você pode assistir, quem sabe, se você não tem o mesmo tipo de corpo da Margot, tem o mesmo tipo de corpo de uma delas. E eu te vejo na sua consultoria ou no próximo vídeo.